Olá, meus queridos, bom dia, tudo na paz, paz e graça para você. Hoje eu não ia fazer o vídeo, não. Hoje é domingo, dia 20, né, de dezembro, mas eu acordei muito cedo e estava lendo um pouco da palavra de Deus para me preparar, para eu preparar alguma coisa, né, para a próxima semana. E eu me deparei com 1 Coríntios, capítulo 11. No texto que fala sobre ceia, que a igreja evangélica, a chamada igreja evangélica, ela tem se baseado nesse texto de 1 Coríntios, a partir do capítulo 11, a partir do versículo 17, para estar fazendo um ritual que era da época da lei, a chamada ceia, era da época da lei, e eu não sei por que motivo, na verdade a gente sabe, né, como que começou, e a igreja evangélica trouxe para os dias atuais, e até hoje tem se realizado, dentro dos templos evangélicos, um ritual que fazia parte das ordenanças da lei, e até hoje sobrevive esse ritual, esta cerimônia dentro dos templos evangélicos. E eu me perguntei para mim mesmo, se as ordenanças da lei que era válido no passado, se eles conseguiram trazer alguma coisa para a época da graça a qual nós estamos vivendo, por que não trouxeram também os outros rituais? Sacrifício de animais, não é? Por que não trouxeram aquela oblação que era feita no Velho Testamento, na Velha Aliança? Por que não trouxeram também o olho por olho, dente por dente? Por que não trouxeram também, por exemplo, quando o sacerdote de ano em ano ele entrava no santuário para se sacrificar, não só por ele, mas pelas pessoas também? Por que não trouxeram isso até hoje? Por que trouxeram só o dízimo? E nem dinheiro era alimentação para sustentar a tribo de Levi, que os levitas foi separado por Deus para o sacerdócio. E Deus fazia uma exigência muito grande, que os levitas eram os cuidadores da ordem do culto, e eles não podiam trabalhar fora dessa questão, eles não podiam comprar terra, plantar terra, eles não podiam. Então, era mista que as outras 11 tribos, então, ajudassem no sustento da tribo de Levi. Então, eu me deparei com esse trecho. E a carta de Corinto, principalmente a primeira, a segunda também, mas a primeira carta é o que trata do assunto da ceia. Hoje nós temos certeza que os pais da igreja primitiva, por exemplo, Clemente de Roma, né, no ano 96, por exemplo, a própria carta, essa carta de Corinto, eles reconhecem que Paulo é o autor da carta de 1 Coríntios, que a maioria dos especialistas, né, eles datam essa carta entre o ano de 54 e 55 depois de Cristo, com base na cronologia de Atos, por exemplo, que situa a primeira visita de Paulo a Corinto durante o período, né, de Gálio, que aconteceu no ano 51, 52, tudo depois de Cristo. Então, esse Gálio foi o precônsul, né, de Acaia,
que está lá em Atos, você pode observar isso, Atos capítulo 18. Agora, meus queridos, Paulo, ele escreveu essa carta de Corinto lá da cidade de Éfeso. Você vai encontrar isso em Éfeso 16 e 8, por exemplo. Então, a cronologia bíblica, ela sempre foi uma coisa difícil de fazer. Então, sobre a difícil cronologia das visitas, por exemplo, aos Coríntios, às correspondências, então nós sabemos que tudo é difícil, mas nós temos em 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 2, alguma coisa que trata desse assunto. Então, Paulo, quando ele escreveu essa carta de Corinto, ele enviou aos crentes, aos cristãos que estavam lá em Corinto, né? Corinto, preste bem atenção, e depois eu vou entrar no assunto da ceia. Corinto, ela era uma cidade, né, cosmopolita, ela era uma cidade muito próspera, ela era conhecida, né, por sua diversidade, por sua cultura, pelo seu comércio. Era uma cidade era uma cidade espetacular, né? O comércio dela era muito forte, só que o paganismo também, a imoralidade, por exemplo, e grande, ela além de ser uma cidade próspera, era uma cidade muito rica, né? Principalmente culturalmente. Agora o paganismo era muito forte nessa cidade. A imoralidade e grande riqueza essa cidade, né? Além de ser rica, uma cidade extremamente, a cultura muito forte, mas a imoralidade, o paganismo também fazia parte, na verdade, dessa cidade. Você vai ver isso em 2 Coríntios capítulo 1, que já começa falando disso. Agora, como implantador da igreja de Corinto, Paulo, ele era muito preocupado com a saúde espiritual desta igreja, a igreja de Corinto. Ele era muito preocupado com a saúde espiritual desta igreja. Então, nós observamos que Paulo, além de ser um cara extremamente, né, preocupado com a saúde espiritual da igreja, ele escreveu 1 Coríntios em resposta a um grande número de problemas, não é? Por quê? Havia surgido nessa cidade de Coríntios, havia surgido lá. Então foi oficialmente formado, Paulo foi oficialmente informado sobre alguns desses assuntos ou desses burburinhos, né, que havia lá na igreja de Corinto. Você vai observar isso no capítulo 5, por exemplo, que trata desse assunto a partir do versículo 1. Então, porém, Paulo ele foi avisado de outros problemas também, com base em algumas perguntas feitas pelos cristãos de Corinto. Por exemplo, perguntaram a Paulo sobre o casamento, no capítulo 7, você vai ver isso, né? De primeiro quando você vai ver isso. Então, havia facções na igreja, no capítulo 1, fala que havia facções na igreja. Então, o elitismo, né, as pessoas, até hoje isso perdura, né? O elitismo já acontecia até na igreja de Corinto, isso há 2000 anos atrás. Então, esse negócio de elitismo na igreja, isso acontece até hoje, partindo da diretoria da igreja, né? Os caras que têm o colarinho levantado, os caras que se dizem presidente, pastor presidente, presidente de convenções. Então, isso tudo, esse tipo de elitismo, esse tipo de conflito, então, Paulo já enfrentava isso na igreja de Corinto. Então, isso girava em torno da igreja de Corinto, até a questão dos dons espirituais eram tratados nessa igreja. Agora, havia também a imoralidade sexual, que era muito forte também. Então, quer dizer, se você observar o capítulo 5, do versículo 6 até o 10, né, muita gente fazia objeção à autoridade de Paulo. Você vai ver isso no capítulo 9. Agora, nós tínhamos ali também o que? Uma heresia nascente acerca da ressurreição, no capítulo 15, Paulo explica isso. Então, quer dizer, havia práticas aberrantes nas celebrações
de adoração no capítulo 11, aí nós chegamos ao capítulo 11. Então, e questões também sobre o comportamento cristão apropriado. Perguntaram a Paulo qual era o comportamento apropriado, né, do cristão, no capítulo 7 e no capítulo 8. Então, meus queridos, tudo isso havia na igreja de Corinto e a coisa não era bonita, não era bonita. Então, quer dizer, eu quero deixar hoje um vídeo, não sei quantos minutos vai ficar, mas só sobre o assunto da ceia. Para quem não sabe, a ceia não era santa ceia. A palavra santa, ela foi inserida pelos pais da igreja, a igreja católica apostólica romana. Aonde que tem a palavra santa, a não ser nesta, vamos dizer, na Bíblia não existe ou não deveria existir a palavra santa, ceia. Porque a ceia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, a ceia era o quê? A ceia era uma festa que se celebravam para lembrar da Páscoa. A ceia era Páscoa. A ceia, ela era chamada de festa do amor, a festa ágape. Não tem nada a ver com santa ceia. Então, quando a gente observa 1 Coríntios capítulo 11, nós observamos ali que o que era aquela festa? Aquela festa, meus queridos, era compartilhar refeições. Então, naquela época, compartilhar refeições era parte crucial na vida da igreja primitiva. Era só isso. Então, Jesus, por exemplo, ele estabeleceu um exemplo ao receber com prazer a comunidade, né, na mesa, ali, naquele momento ali em que Jesus celebra a ceia com os discípulos. Então Jesus ele deu o maior exemplo quando ele estabeleceu aquele exemplo, não é, de receber, ao receber, na verdade, com prazer a comunidade ali naquela mesa. Então, quer dizer, todas as pessoas que chegavam na mesa, era um prazer para Jesus acontecer isso. Então, todas as pessoas que chegavam ali naquela mesa para participar da ceia, para se alimentar, então era um prazer para Jesus estar praticando aquele ato. Então, quer dizer, naquela época significava uma comunhão. Então, quando as pessoas chegavam à mesa naquela época para compartilhar o alimento, todas as pessoas que chegavam ali, além de ser um exemplo de comunhão, as pessoas chegando na mesa, então a própria igreja primitiva, ela continuou, não é, essa prática. Então, o que acontece? E os membros sempre se reuniam nos lares para compartilhar o alimento. Você observa isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 42. Ali era realizada a ceia, mas uma ceia chamada de festa do amor, a festa ágape. Então, certas associações religiosas, por exemplo, judaico, grego, romano, também se reuniam para participar de refeições comunitárias. Eles se reuniam, tanto as associações, né, judaicas, a gregas, romanas, também se reuniam para participar de refeições comunitárias. E às vezes, meus queridos, às vezes, o comportamento nos ambientes pagãos fugia à boa ordem. O que Paulo trata aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios é justamente isso. Então você presta atenção, o comportamento, às vezes, nos ambientes pagãos, fugia à boa ordem para os cristãos. No entanto, a refeição, ela compartilhada, era um símbolo poderoso de seu amor em Cristo, de modo que veio a ser chamada a festa do amor, que no grego, né, é ágape, literalmente.
Então, a festa do amor, ali que traduzido para o grego ágape, então quer dizer, é um amor. Então, a palavra traduzida para a festa do amor, ou no grego ágape, então literalmente é amor. Então, comunhão ali era o que deveria existir quando o povo se reunia para fazer essa festa, esse alimento farto na mesa ali. Então você observa bem, meus queridos, que a palavra, essa palavra ágape, ou literalmente falando amor, então ela era usada dessa forma mesmo no Novo Testamento, somente em Judas, no versículo 12, porque só tem um capítulo. Então o que é que acontece? Jesus, ele também instituiu a Eucaristia ou a ceia do Senhor. E é difícil atestar a sua relação com a festa do amor. Eram um só ou dois eventos diferentes? Não, não era. Então você observa isso aqui. A resposta mais provável é que a igreja primitiva, preste bem atenção nisso aqui, que a igreja primitiva não deveria, por exemplo, não deveria, por exemplo. Então, a mais provável, será que quando Jesus instituiu, eram duas festas ou uma só, que deveria ser? Será que era duas festas diferentes? Não. Então, preste bem atenção, a resposta, meus queridos. Mais provável é que na igreja primitiva, a gente entende assim, que na igreja primitiva, por exemplo, nenhuma distinção marcante era feita entre as duas. Quer dizer, a Eucaristia provavelmente ela era considerada ou era celebrada no contexto de uma refeição eclesiástica, assim como a primeira Eucaristia, que ela foi celebrada no contexto da ceia da Páscoa. Então, quer dizer, logo se tornou evidente, entretanto, que não era sábio combinar as duas. Quando vocês se reúnem, preste bem atenção, por quê? Que nós entendemos assim, falamos assim. Quando Paulo diz, quando vocês se reúnem para comer, vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come na sua própria casa, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, Paulo dizia lá, assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Não é isso que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 20 e 21. Então, nos séculos seguintes, a ceia do Senhor, ela foi separada da refeição comunitária e a tradição da festa do amor começou a desaparecer. Então você observa o que o sistema religioso fez com a festa do amor. Então, com o passar do tempo, com o passar dos séculos, aquela comunhão que os cristãos tinham no primeiro século, o sistema religioso chegou e acabou com aquela festa ágape que os cristãos faziam, se reuniam, demonstravam uma comunhão e o que acontecia? Para eles ali tudo era gozo, tudo era prazer. Então, com o passar do tempo, ou no século seguinte, a ceia do Senhor, ela foi separada da refeição comunitária. E a tradição fez o quê? Da festa essa festa do amor, então, ela começou a desaparecer. Aí transformaram a festa do amor, que é a festa ágape, em quê? Santa Ceia. Aí aquela festa do amor, que era realizado na comunidade cristã, onde pobres e ricos, pessoas que tinham condições e pessoas que não tinham condições participavam, hoje transformaram em santa, entre aspas, ceia, e concentraram isso só dentro dos templos evangélicos. E ainda chamam de Santa Ceia.
Mas na igreja de Corinto não era santa ceia. Paulo falou com os crentes que quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Presta bem atenção nisso aqui. Paulo fala, não é para comer a ceia do Senhor. Mas o que nós vemos nos templos? Não é os crentes dentro dos templos comendo um pedaço de pão e um copo de vinho, e eles falam que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Então, deixa eu procurar aqui, meus queridos, como que pão e vinho é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não é isso que é o corpo de Cristo. Não. O corpo de Cristo é outra coisa. Vamos ver em Efésios, capítulo 1. Vamos ver aqui. Capítulo 1 de Efésios, o versículo 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Você vê aqui que o corpo de Cristo não é um pedaço de pão e nem um copo de vinho. Um pedaço de pão e um copo de vinho representava o corpo de Cristo antes dele morrer. Por isso que quando Jesus ensinou aos discípulos a fazer aquele ato, aquela festa ágape, antes dele morrer, ele falou assim, vocês vão fazer esse mesmo ritual, vocês vão celebrar isto aqui em memória de mim, até que eu venha. Meus queridos, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Então você só faz uma comemoração em memória, em memória é de quem está morto. Quem está vivo, você não faz em memória, você comemora. Então você comemora por quê? Você comemora com a pessoa que está junto, por exemplo. Eu comemoro o aniversário do meu filho, da minha esposa, da minha filha. Então eu estou presente, eu estou comemorando. Agora, eu não estou fazendo uma festa em memória do meu filho que está vivo. Para me fazer em memória do meu filho tinha que estar morto fisicamente. A minha filha tinha que estar morta fisicamente. Então, quando se faz alguma coisa em memória, é de quem está morto. Então, Jesus falou com os discípulos que eles deveriam fazer aquilo, era em memória dele até que eu venha. Esse até que eu venha é até que ele ressuscitasse. Quando Jesus ele se manifestou em glória, a sua presença não física, mas a manifestação da sua presença no ano 70 DC, a partir dali acabou-se tudo. Tudo que era da lei ficou para trás. Agora vamos ver Colossenses aqui. Colossenses, aonde está Colossenses? E eu já estou terminando esse vídeo, tá bom, meus queridos? Colossenses capítulo 2. Esse é o 2 aqui, tá bom? Deixa eu me situar aqui. O capítulo 1. Primeiro é o versículo 18. Ele, Colossenses 1, ele, esse pronome ele, se refere a Cristo, porque o aqui é maiúsculo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Você está vendo aqui quem é o corpo de Cristo na graça? Não é pão, meu filho. Não é um copo de vinho. O corpo de Cristo na graça, depois que Jesus ressuscita,
e traz o juízo no ano 70 descer, o corpo de Cristo passa a ser eu e passa a ser você. O corpo de Cristo não pode ser um pedaço de pão e nem um pouquinho de vinho, sabe por quê? Porque eu como esse pedaço de pão agora, daqui a pouco eu coloco esse pedaço de pão para fora. Você sabe qual é o processo que vai acontecer para daqui a pouco eu urinar esse vinho e eu colocar para fora esse pedaço de pão. Então, como que a igreja evangélica eles estão blasfemando contra o próprio Deus e contra o próprio Filho de Deus? Então, quando a pessoa abre a mente para aprender, aprende. Então, no versículo 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência ou supremacia. Essa palavra aqui, meus queridos, a palavra princípio, a palavra primogênito, a palavra supremacia ou primazia, no hebraico, quer dizer rosh, rosh. Rosh, no hebraico, é cabeça. Então, quando fala que Cristo é o cabeça, que é rosh, quando fala de primazia, quando fala de princípio, quando fala de primogênito, quando fala de supremacia, está falando que rocha é cabeça. Então, agora observa o versículo 24. Olha só, o versículo 24, do mesmo capítulo. Paulo diz assim aos crentes de Colossenses: agora eu me alegro em meus sentimentos, em meus sofrimentos, por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Você viu, meus queridos, que a igreja, ela que é o corpo de Cristo, não é um pedaço de pão. Então a festa ágape, que era a festa do amor, ela era uma realização que acontecia na comunidade da igreja de Corinto. Você vê que a celebração da ceia ou da festa do amor, a gente só encontra no livro de 1 aos Coríntios. Você não vê isso em outras igrejas, porque a igreja, a cultura de Corinto é que tinha essa cultura de festejar. Por isso Paulo fala, quando vocês reúnem para comer, não é para comer a ceia do Senhor, não é para comer a ceia do Senhor. Então, Paulo está explicando que se fosse para eles reunirem num lugar, na festa do amor, e deixar os crentes que nada têm passar vergonha, era melhor eles comer em casa. Porque em casa eles iriam se embriagar, eles iriam se estupefatizar de tanta coisa, de tanta comida, e não ia deixar os outros passar vergonha. Então é isso que Paulo está falando. Meus queridos, Santa Ceia não existe. O que existe era a ceia, o que existia. Sabe o que é a ceia hoje em dia? É quando você reúne na sua casa ou num espaço, né? E você convida várias pessoas para participar daquela festa, daquele lazer, daquela comunidade, e ali você coloca churrasco, refrigerante, você coloca bolo, pão, queijo, tudo que você quiser. Aí você convida as pessoas, na época era a família na fé, então para participar dessa festa. Então você, no seu convite, você pode botar lá, vamos realizar uma festa do amor, vamos realizar aqui em casa ou lá em tal lugar uma ceia. Ceia é uma mesa farta. Por isso se fala ceia de Natal, uma mesa de Natal. Então, meus queridos, eu agradeço para você, eu estou falando baixinho porque é cedo, tá bom? Então, agradeço e é isso que eu queria falar sobre ceia, que é, na verdade, festa do amor ou ágape. Então, a igreja evangélica está cometendo uma aberração há muitos séculos. Está cometendo uma aberração. Eles estão fazendo do corpo de Cristo, sabe o quê? Uma coisa banal. Se eles estudassem ou quiser estudar a Bíblia da maneira certa para aprender,
meus queridos, ensinadores da graça, nós não temos nada contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo, mas você viu aqui que o cabeça desse corpo é Cristo. O cabeça desse corpo não é o pastor presidente, não é uma convenção, não é uma denominação como queira ou como queiram alguns ministros. A igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo, e esse corpo ele tem um cabeça, e o cabeça é Cristo, mas infelizmente os crentes não querem entender isso. Os crentes, eles acham que eles só conseguem ter comunhão com Deus se eles estiverem frequentando um templo evangélico, um templo religioso, se eles tiverem um pastor como cabeça. Então, nem o que está na Bíblia, você mostrando escrito, está servindo hoje em dia. E te digo mais, a coisa vai piorar para quem não quer a Bíblia. A coisa vai piorar, sabe por quê? Porque eles estão aceitando o que os líderes dele falam, mas eles não aceitam, mesmo a gente mostrando o que está escrito, eles não aceitam. Então, a Bíblia Sagrada, essa Bíblia aqui, ó, ela deixou de ser valorizada para muito crente. Eles preferem as convicções dos seus líderes. Mas isso Jesus já tinha falado, que haveria de surgir um tempo em que as pessoas iam ter comichão nos ouvidos. Então, se você parar para prestar atenção, eu não vou falar aqui sobre comichão nos ouvidos, mas eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso. O que é comichão? Tá bom? Meu querido, fique na paz. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Nós não lutamos contra a igreja corpo de Cristo. Nós lutamos contra o sistema religioso que existe aí. Nós lutamos sobre esse tipo de coisas, esses rituais, essas ordenanças que existem dentro dos templos evangélicos. Tá bom? Igreja de Cristo não. A igreja de Cristo somos nós. É eu e é você. Tá bom, meu querido? Fica na paz, graça e paz. Se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva, compartilhe, deixe o seu joinha, que é o seu like, e nos ajude, tá bom? Compartilhe e também deixe os seus comentários, tá bom? Fique na paz e um bom domingo, e uma boa semana, e um bom estudo da palavra de Deus para você e para nós também. Paz e graça. Amém.